Se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, por que existem homens e mulheres se Deus é um só? Os homens criam Deus à nossa imagem e semelhança e não o contrário. Antes de tudo, esclareça o óbvio em sua mente. Mesmo que se seja cristão ou pense que não existam deuses fora do cristianismo, existem religiões com mais de um deus, existem religiões com deuses femininos e existem até religiões panteístas que não pensam em Deus como pessoa. Bom, há pessoas que pensam simplesmente que Deus, o Deus que da sua cultura é o único, porque é o único Deus que existe no seu pensamento. Só que para nós entendermos, por mais que o cristianismo seja a religião mais popular hoje em dia, 2 em cada 3 pessoas da Terra acreditam que o cristianismo está errado. Mas, voltando ao tema da questão, no contexto do Deus pessoal de que se fala, qual é o onideus criador, o trinitário do cristianismo ocidental moderno? A primeira vez que alguém ouviu falar do Deus cristão foi há 2000 anos, no Oriente Médio, entre aqueles que adoravam o Deus judeu, que por sua vez apareceu pela primeira vez 1 milênio e meio antes, numa terra onde as religiões babilônicas já fervilhavam há mais de 2000 anos, há 5000 anos. Mas não acredite que os babilônios foram a primeira religião. Antes deles existiam outros, e antes deles outros, até a primeira evidência que existe de rituais religiosos há quase 100 mil anos, embora haja evidências de seres humanos nos 100 mil anos anteriores. Lembramos de tudo isso, dentro de um planeta com 4 bilhões de anos. Quão ridículo é fingir que o mundo e a humanidade começam com os judeus e o Deus dos judeus é o Deus verdadeiro. É claro que o Deus cristão não criou o ser humano evoluiu para se adaptar ao ambiente ao longo de centenas de milhares de anos, paralelamente a outros grandes sírios e assumindo características específicas em diferentes populações mais ou menos isoladas que separamos arbitrariamente no que chamamos de raças. E dentro dessas raças surgiram diferentes culturas, e dentro dessas culturas religiosas e mitos sobre a criação do mundo. E algumas dessas religiões foram adotadas por impérios e detalhadas em todo o mundo. A melhor evidência de que os seres humanos criam os nossos deuses, incluindo o cristão, e não o contrário. O fato é que Deus sempre se adapta à cultura dos seus fiéis e nunca ao contrário. Nós não apenas criamos deuses, mas criamos deuses que têm nossas ideias e atributos e nos consideram pessoalmente seus favoritos. Um Deus inventado nas culturas humanas da Terra, que considera a Terra o centro do universo. Um Deus inventado pelos humanos com forma humana e moralidade humana, que considera os humanos superiores às outras espécies. Um Deus inventado por um povo racista que considera as pessoas que o inventaram como suas pessoas favoritas. Um Deus inventado por um povo sexista que prefere os homens às mulheres e tem regras especiais e mais opressivas para elas. Um Deus inventado por uma cultura homofóbica que odeia os homossexuais. Um Deus inventado por uma cultura retrógrada que se opõe ao prazer sexual. Um Deus inventado por um povo violento que não tem escrúpulos em assassinar crianças para beneficiar os seus escolhidos. E isso pune qualquer ofensa com a morte. Um Deus inventado por uma sociedade escravista que apoia a escravidão, especialmente a escravidão sexual de mulheres e a escravidão de outras raças. Um Deus cuja moral e atitude mudam de acordo com a moral e da cultura dominante entre os seus fiéis, evolui ao longo dos séculos. De assassino de crianças que punia mulheres infiéis com o aborto e considerava as crianças como mera propriedade de seus pais, ao protetor dos direitos dos nasciduros, já que são um punhado de células invisíveis sem microscópio, de promover sacrifícios e proibi-los, de promover a escravidão,
e repudiá-la, de ordenar o assassinato de homossexuais e simplesmente de se opor à homossexualidade, de se opor à propriedade privada e a ser um fervoroso defensor do capitalismo, de abraçar os pobres, a repudiar os ricos, a Bíblia adorar os bilionários das igrejas de hoje, de ser o Deus que mata os habitantes de Canaã para dar as suas terras aos israelitas, a ser o Deus dos nazistas, a ser o Deus que apoia o massacre dos palestinos de Gaza, um Deus perfeito, de moralidade imutável, que deve rever continuamente os seus mandamentos de acordo com a sociedade dos seus fiéis. E ele vai desde enviar os que não são batizados ao limbo até declarar que o limbo não existe, desde proclamar que qualquer crente irá para o céu, não importa quão assassino ou estuprador que seja, um Deus perfeito, de moralidade imutável, que deve rever continuamente os seus mandamentos de acordo com a sociedade dos fiéis. E ele vai desde enviar os batizados ao limbo até declarar que o limbo não existe, desde proclamar que qualquer crente irá para o céu, não importa quão assassino ou estuprador que ele seja, até dizer que a salvação depende dos atos que alguém pratica, até salvar todos que pagam o dízimo pela sua salvação. Um Deus cuja raça muda de acordo com a raça que dá a cultura dominante. Agora, Jesus é, na mente dos seus fiéis, um homem atraente, de pele branca e olhos azuis, apesar de ter nascido judeu de acordo com seu próprio credo. Um Deus que cada congregação religiosa tentou moldar à sua conveniência, a ponto de existirem mais de 6.000 denominações cristãs, cujo único ponto em comum é a rejeição dos homossexuais e dos direitos das mulheres. Francamente, qualquer pessoa que leve a sério a noção cristã de Deus tem um sério problema de lucidez e perspectiva. O que diferencia Jesus de Maomé, Confúcio e Buda? Jesus pregou que as pessoas se tratassem fraternalmente e apelou à humanidade e ao desapego face ao orgulho e à opulência. Maomé basicamente veio fazer a mesma coisa, tentar criar uma irmandade numa Arábia muito fragmentada em clãs, e da mesma forma pregou o cumprimento das regras e legou uma série de preceitos éticos e morais ao povo árabe de sua época. O que Confúcio fez foi basicamente abolir antigas tradições absurdas para implementar um sistema de coesão social baseado no cumprimento de um conjunto de normas éticas e morais em pequenas sociedades, no que mais tarde se tornou a China. Buda rompeu com os cânones dogmáticos das rígidas castas hindus e tentou unir uma multidão muito heterogênea sob padrões éticos e morais comuns, o desapego e a eliminação do sofrimento entre eles. O próprio Zoroastro basicamente renovou os cultos véticos sob a figura de Ahuda Mazda para unir as populações indo e iranianas da região. Ele criou um sistema baseado na Amesha Spenta, que era basicamente outro código ético e moral a ser cumprido, como falar a verdade, ser humilde, ajudar, ter bons pensamentos, boas palavras e boas ações. O que diferencia cada um do outro? Obviamente, cada um procurou renovar o seu substrato cultural. E como essas figuras são de lugares geográficos muito diferentes, obviamente renovaram um substrato cultural diferente. Em essência, é muito semelhante a tudo que aqueles profetas pregaram, e mais do que poderíamos dizer. As diferenças residem no substrato cultural para o qual direcionaram a sua mensagem. Não é a mesma coisa lançar o mesmo código ético e moral para uma cultura como a chinesa, para outra indo-ariana, para outra judaica. Obviamente, cada forma de lançar o código ético e moral varia em aparência e formato, dependendo da cultura
a que foi dirigido. E como qualquer Solon deu a democracia aos atenienses, e eles lhes perguntaram se ele lhes havia dado o melhor sistema de governo possível, ao que ele respondeu sem rodeios: não lhes dei o melhor sistema político possível, porque ele não existe. Analisei a vossa cultura ateniense, os vossos costumes atenienses, e dei-vos o melhor sistema político para vós, como atenienses, da forma como tem de ser a vossa cidade. Esta democracia ateniense é o melhor sistema para vós, subjetivamente e não objetivamente e nem universalmente. Bem, a mesma coisa aconteceu com o assunto dos profetas. A mensagem de um Maomé para alguns clãs de condutores de camelos árabes do seu tempo não é a mesma que a mensagem do próprio Buda para uma sociedade completamente diferente, embora em essência sejam semelhantes. Muito bem, é isso aí. Pense sobre isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.